O que é isso, hein? Chuva. Tá chovendo? Tá chovendo. Seu Tiago, nós vamos pedir um pouco de desculpa aos nossos telespectadores, porque a chuva tá caindo aqui, né? O hangar aqui é de estrutura metálica, então tá um pouco de barulhinho, então a gente pede um pouco de compreensão e vamos falar um pouquinho mais próximo para a gente não perder essa matéria. Nós viemos aqui fora dar uma olhada na chuva. Eu achei um negócio interessante que eu perguntei ao seu Tiago aqui, se a chuva ia parar, a gente ia dar um tempo por causa do barulho aqui, né, seu Tiago? Aí como o caipira, o bom e velho caipira, ele precisa olhar no tempo, olhar a lua, olhar o sol, posição do vento. E o senhor me chamou a atenção, o senhor falou, vamos lá fora pra gente ver. Exatamente. Que eu quero dar uma olhada para eu falar quanto tempo essa chuva vai perdurar. Ah, mas fala essa curiosidade para mim. Isso eu achei interessantíssimo. Tá fora do nosso contexto, ao mesmo tempo faz parte da aviação, né? Dos voos seguros. Não tem a dúvida. Todo piloto ele tem um bom conhecimento da meteorologia, que é importante, né? Você fazer a sua previsão. Está chovendo forte. E a gente tinha parado justamente na chuva e de repente veio esse vendaval aí e a gente tava falando até do caipira, que o caipira sabe de tudo, né? O caipira sabe de tudo. Caiu o cadeado aí no chão. Você vê que forte, E o senhor tava falando que antes do voo o senhor olha para o céu e usa lá os termos do caipira, a sapiência de um caipira. Como que seria isso, seu Tiago? Durante o tempo, né, que você é piloto, na própria escola, antes de tirar o brevet, então você tem umas noções sobre meteorologia. Então, conforme o tipo de nuvem que está no céu e a direção do vento, só essas duas coisas já fornecem grande possibilidade da gente fazer uma avaliação mais ou menos do tempo, né? Se aquele dia vai continuar um tempo bom, se vai continuar um tempo ruim, se será um dia de chuva, né? Então, isso aí o piloto, geralmente a maioria dos pilotos tem uma noção boa da meteorologia, para ele poder fazer o seu planejamento de voo, né? O legal é que o senhor estava contando sobre as nuvens. Quando o senhor morava lá no sítio, o senhor já tinha um certo conhecimento, certo? O menino que saiu lá das terras de Pardinho, da fazenda Boa Vista, tinha um determinado conhecimento. Correto. Né? Esse conhecimento se aplica aí nos métodos modernos ou não? Ou completamente diferente daquilo que o senhor aprendeu lá, o menino em Pardinho? Essa situação é realmente interessante. Como eu gostava muito de observar o tempo, né? E a região ali da fazenda Boa Vista tem a Serra de Botucatu. E quando vinha a chuva ia beirando assim a serra, parecia uma cortina, né? Que ia passeando pela serra. Isso, até bonito, né? Isso era lindo de ver, entendeu? Né? Você vê aquela cortina de chuva cobrindo a serra, né? Passeando. Então tudo isso acho que incentivou o meu desejo de ser piloto, né? Mas o que me chamava muita atenção também, quando passava o avião, eu falava, você vê, uma máquina tão pequena, né? Porque de longe ela é pequenininha, né? E lá tem gente lá dentro. É verdade, né? Não, é verdade. Porque... É um desejo de criança, né? Um sonho de criança. Porque você imaginou, pô, você está aqui, passa um avião lá em cima, né? Não seja um avião pequeno, um avião grande, o avião pequeno voa mais baixo. Mas mesmo ele voando, fica um objeto pequeno no ar, né? E você fala, por lá dentro tem gente, né? E quando o senhor era criança, o senhor teve curiosidade, os pais do senhor trouxeram o senhor aqui
em Botucatu para ver os aviões? Não. Ou não? O senhor só veio conhecer depois de grande? Exatamente, eu só vim conhecer depois que depois de vender a fazenda, a gente se mudou para Botucatu. O senhor tinha mais ou menos que idade nessa época? 19. 19 anos. Foi aí que o senhor veio conhecer? Aqui que eu vim. Sempre com aquele sonho matutando na cabeça. Falou, eu vou lá. E deu sorte do senhor conhecer o Rodrigues lá, na rua Cardoso de Almeida. Então, minha prima que morava, vizinho dele, né? Ela que falou, meu vizinho, ele está fazendo o aeroclube. Se você quiser, vai lá amanhã, eu vou te apresentar. Foi quando eu topei a parada, foi lá, apresentou. Agora voltando lá nas nuvens, o senhor estava falando, eu até me interessei aqui em off, enquanto chovia, aquele barulhão nesse telhado todo aí. O senhor falava que cada nuvem tem uma especificação. Fala um pouquinho tecnicamente, só para o pessoal que está nos assistindo entender. Eu gostei dessa história do senhor. Não, realmente é uma coisa até bastante importante para o piloto, né, ter esse conhecimento da meteorologia, e através da meteorologia então você conhece o tipo de nuvem, né? Então as nuvens, elas são classificadas, né, de baixas, média, alta e de desenvolvimento vertical, certo? Né? Quais são as nuvens baixas? São os estratos, que é geralmente esse nevoeiro que o pessoal chama, né? Certo? Às vezes ele pode estar também não tocando o solo, mas ficar sempre a baixa altura. Mas geralmente quando acontece, eles tocam o solo. Os estratocúmulos, né, já são um tipo de categoria. Cúmulos. Estratocúmulos, já é da categoria dos estratos também. Mas esse tipo de nuvem não produz precipitação. Mas a nuvem, o extrato, ele produz chuvisco. Entendeu? Né? Certo. Quando tem chuvisco, a única nuvem que produz chuvisco é o extrato. Né? Certo. Que não produz. Mas tem, por exemplo, então o nimbostrato é o tipo de nuvem que produz chuva contínua. Geralmente a duração é superior a 1 hora. Né? 1 hora. Essas são as perigosas. Mas é uma nuvem que não tem turbulência. Então não é uma nuvem perigosa. Né? As que tem turbulência que vem acompanhada dos ventos, né? Fortes. Ventos, né? Trovoadas. Né? Então o que aconteceu aqui agora, essa ventania tão forte, foi provocada por cúmulo nimbus. Então esse tipo de nuvem é uma fábrica de mau tempo. Entendeu? Ela produz turbulência muito forte, produz formação de gelo, forma pedras de gelo quando é a chuva de granizo, né? E descargas elétricas também muito fortes. Quem que estudou as nuvens para chegar a essa conclusão? Foi um francês ou não? Então, foi um tal de Bergeron. Bergeron? Ele então estudou e classificou as nuvens em baixa, média e alta, né? Baixa, média. Então as altas geralmente são cirrocúmulo, cirrostrato. Esses 3 tipos de nuvens, ele é composto só de cristais de gelo. Ele também não produz precipitação. Então vamos lá contar um pouco daquele avião bimotor lindo que está lá e daquele avião que é propriedade do senhor também, que serve para dar as aulas aí para os alunos, claro, né? Não, o Regente que está aqui atrás? Ele, como ele é um avião, ele foi fabricado para a Força Aérea. Nós fizemos 120 daquele tipo ali, 40 de um outro tipo também, mais simples, mas era um Regente também, foi feito 80. Então nós fizemos 120 aviões. E a FAB usou muitos anos, né? A FAB começou a usar esses aviões em 60 e pouco, né? E foi até agora, até 2002. Vamos lá então mostrar esses aviões para nós? Vamos lá. Vamos conversar um pouco desse avião aqui. Aqui pelo jeito é um bimotor, seria isso? Correto, isso é uma aeronave bimotor. Tem 2 motores, né? É fabricada pela companhia americana Beechcraft. Tem uma boa parte de avião entrando no país que não é americano, né? Por causa daquela aviação agrícola ali, porque ele é uma aeronave fabricada na Polônia. Na Polônia?
Que legal, né? Que infelizmente tá essa guerra ao lado deles lá. Então vamos mostrar um pouquinho desse avião para nós aqui e as curiosidades que ele tem. Fala pra gente, seu Tiago. É uma coisa empolgante, né? A gente, eu brinco com o pessoal, quem entra na aviação não sai mais. É apaixonante, né? É uma profissão apaixonada, realmente. Vamos falar um pouco desse avião aqui, ó. Esse avião aqui, que a gente tá vendo aqui, é um avião que tem duas hélices, né? Não é frontal, elas são nas laterais aí da fuselagem. Conta pra nós, pelo que a gente tem visto aí, ela é um avião que tem aproximadamente 2, 4, 6 ou 8 lugares. Seis lugares. Fala um pouquinho dessa aeronave pra gente, seu Tiago. Essa é uma aeronave modelo Baron, né, fabricada pela Beech Aircraft americana. Tem 2 motores, né, capacidade para 6 pessoas, incluindo o piloto, né, e tem uma velocidade relativamente boa, de 450 km por hora. 450 km por hora. E aquela outra que a gente estava vendo é de 90 km por hora. O Regentinho? Isso. O Regentinho é 150. 150. Eu gostaria de perguntar, eu estou vendo aqui, a gente quer matar a curiosidade, nessa asa de avião, desse avião aqui, bimotor, tem esses fios elétricos. É fio elétrico? Para que serve isso daí, isso né? aqui serve para descarregar a energia elétrica estática. O avião, quando ele vai voando, o atrito com o ar, ele vai se carregando estaticamente de eletricidade. Então, ele vai penetrando, né? E toda essa parte estática elétrica, ela passeia pelo avião e sai através dos fios. Ah, que interessante. Se não tiver esses fios, se descer um avião, você botar a mão assim, você leva um choque. Olha só, que interessante. E aqui nós estamos vendo outro compartimento que não vimos em outros aviões. O que seria esse? Isso aí chama-se compensador. Compensador. Você usa, porque às vezes você está subindo, se não houvesse isso aí, você teria que ficar segurando o mancha, né, o volante, por o nariz não abaixar, né? Ou, se tivesse bem, então, quando o vento, se você aciona ele, aqui ele está pulando um pouco para baixo, tá certo? Então o vento bate aqui e empurra essa peça para cima. É que ele está travando, está travando. Sim, sim. Empurra essa peça para cima. E se você comandar aqui, tá vendo o comando? Fazer ele subir, ele empurra o profundor para baixo. Então, quando ele empurra essa parte, vamos supor, como ele está aqui agora, ele está empurrando para cima. Então, o nariz do avião desce. Porque o vento bate aqui, empurra o profundor para cima, o nariz do avião abaixa. Bacana, não? Uma pecinha tão pequena que tem, ele tem aqui, profunda importância. E esse daqui, o leme, também não é diferente daquele, né? Ele só é mais... Ele é maior porque se der um monomotor, você tem que usar essa parte aí que é compensador também, porque senão o nariz do avião quer sair pelo lado do motor parado, certo? Né? Vamos supor que você está voando, parou o motor esquerdo. Ele quer sair, porque a tração existe do lado direito, mas não existe do lado esquerdo. Entendi. Então você usa isso aqui para não ficar com dor na perna, né? Porque às vezes para, você está longe do aeroporto, vai ficar voando aí mais meia hora, 1 hora, né? Legal, vamos ver mais outras curiosidades aí. Nós estamos vendo outro avião aqui. Ele inclusive está com algumas cortinas lá fechado, tivemos visitando. Por dentro está com o painel também fechado. Qual é o motivo disso tudo, seu Tiago? Esse avião é de um amigo nosso que se chama Mira, né? O Mira é uma pessoa aposentada que foi funcionário do Banco do Brasil. Esse avião ele comprou já há bons anos atrás, eu acredito que aí uns 12 ou 13 anos, né? E ele fazia um voo de vez em quando, entendeu? Mas ele se adoentou um pouco,
Então o avião tá parado aí já faz um bom tempo também. Hoje ele tem que ter uns cuidados maiores até, uma prevenção para poder voar. Hoje para ele poder, como ele está, o avião que fica mais de 3 anos sem fazer manutenção, né? Sem renovar seu certificado de vistoria, né? Então você tem que botar ele numa oficina e fazer tudo de novo. Né? Tudo. Pela segurança, né? Aí as mangueiras estão vencidas, todos os componentes do motor inclusive tá vencido, os instrumentos de voo, que você tem que fazer também a aferição, né? de ano em ano. Isso aí tem que fazer uma revisão geral mesmo, grande. Legal. Esse aqui que o senhor estava falando, esse é da propriedade do senhor, é um PP, tem as características do Exército Brasileiro, seria isso ou não? Essa pintura aí? A pintura pode ser, né? A FAB usa também esse tipo de pintura. Né? Usa, né? Então, esse avião foi fabricado exatamente para que a FAB, Força Aérea Brasileira, usasse em comum acordo com o Exército Brasileiro. Então é um avião que fazia voos de reconhecimento, para determinar esses focos de pessoas, de bandido, né? Também a versão aeromédica. A versão aeromédica ele sai do lugar para o piloto, à direita é eliminada a cadeira do segundo piloto, né? E atrás tira o banco de trás e põe uma maca, para transportar doente, ferido. Né? Uma espécie de um salvamento, né? Então nessa versão aeromédica ele é usado para isso aí. Esse avião aqui, 4 pessoas, incluindo o piloto. Incluindo o piloto. Legal. Você quer dar uma olhada aqui dentro? Vamos dar uma olhada dentro desse avião. Para que serve isso daqui, ó? Eu tô vendo aqui uma curiosidade, parece um dedão, um sinal de positivo. Depois a gente vê uma correia aqui, não é cor, é inapa. Para que serve isso aí que eu vi lá no avião na frente, tem isso daí também? Isso aqui, né, chama-se tubo de pitot. Tubo de pitot. É por aqui que entra o ar que vai até o velocímetro para dar velocidade. Ah, que interessante. E esse aqui é um protetor para evitar que a abelha faça ninho ali nos buraquinhos. As abelhas gozadas, elas entram em qualquer buraquinho assim, faz o ninho, daí você não tem indicação de velocidade. É muito legal. E aí, o senhor mesmo que faz isso daí? Eu achei legal que parece um dedão. Aí tem o formato de uma bota, de um dedo. Você tem essa parte aqui? É, legal, né? Isso aí é para proteger, para evitar que as abelhinhas façam o ninho dentro do... Certo, e por que dessa tira aqui embaixo? Mata essa curiosidade. Isso é para pessoas não esquecer de tirar antes do voo. Ah, não, olha. E na cor vermelha, né? Na cor vermelha. Lá também está na cor vermelha. Geralmente cor vermelha. Aí, tudo tem um porquê, né? Tem, Vamos lá, então, vamos mostrar por dentro desse avião aqui. Aqui é um avião experimental que a gente está vendo aqui. Na Força Aérea Brasileira, ele era usado como aeronave mesmo, né? Certo. Mas daí, quando a FAB resolveu desativar os aviões da Força Aérea, né, por causa do tempo de uso, né? Esses aviões começaram a voar na década de 60, né, 60 e pouco. E foi usado até 2002. Até 2002? É. Nossa, foi bastante tempo. Foi bastante tempo. Então o que aconteceu? Quando eles desativam determinado produto, tem alguns produtos que eles vendem para... Colecionadores? Para qualquer pessoa, né? É isso aqui. Eu não comprei direto da fábrica, porque já tinha um amigo nosso, acho que deve ter conhecido, o Sérgio Bozoni. Oxa, o Sérgio, aquele que faleceu recentemente, gostava muito de boi, boiada? Não. Cavalos? Não, o Sérgio ele é um piloto agrícola. Ah, tá, não. Ele trabalhou uns tempos também na indústria aeronáutica, né? Daí quando a FAB desativa, então ele põe leilão, né? Daí quem quiser participar vai, faz o seu lance. Aí ele foi, na época ele morava em Goitacazes, lá no Rio de Janeiro, né?
Daí lá tinha mais 3 pessoas, então os 4 compraram esse avião. Daí, dos 4, 2 era piloto e 2 não era, né? Inclusive um era juiz de direito. Daí ficaram uns tempos com o avião, ficaram uns 2 anos mais ou menos. Daí resolveram vender, eu comprei, né? Certo? Que então, bacana, é a paixão. Aqui que eu falei para você a bolinha de nível aqui, tá vendo? Vamos lá tentar localizar a bolinha de nível aqui. Essa aqui é a bolinha de nível. Ai, que legal. E essa bolinha de nível tem... Qual a função que o senhor estava falando? A função é para você fazer uma manobra coordenada, usando o aileron e o leme de direção. Se você usar muito o aileron, ela escorrega para o lado da curva. Se você usar muito pedal, ela expira para o lado oposto, entendeu? Tem que ter uma habilidade incrível, né? Se você fizer coordenadinha, o avião pode estar 90 graus, ela está no meio ali, entendeu? Olha que só. Isso exige uma habilidade muito grande, né? Treinamento, né? É bastante treinamento, né? A gente treina dentro das manobras, a gente faz coordenação, primeiro tipo e segundo tipo. Primeiro tipo você faz assim com o avião, né? Você usa um leme e aileron, né? Entendeu? Vai fazendo essas tipo, manobras aí. O segundo tipo você vai 90 graus para cá, 90 graus para lá. Aí a pessoa vai adquirindo habilidade, né? Para um aluno se formar, ele leva quanto tempo, mais ou menos? Tudo isso depende um pouco da posição financeira do candidato, né? Se o candidato, porque você precisa ter 40 horas de voo completa para tirar o brevet de piloto privado. Se o candidato tiver o dinheiro, né, ele pode fazer isso, digamos, em 60 dias, né? Mas aprende com rapidez assim, ser um piloto de aprende, mas aeronave? Normalmente o pessoal demora mais, né? Por causa do dinheiro. Do dinheiro. Poder aquisitivo. Existe alguém que foi reprovado por não ter as habilidades técnicas para conduzir e vocês têm que chegar e falar, olha, infelizmente a gente não vai poder aprová-lo por isso, por aquilo. Já existiu isso ou todos são aprovados? Não, existe, né? Existe, ele não é muito raro, não. Tem bastante pessoas que, infelizmente, às vezes não têm a aptidão para ser piloto, né? E outros acabam tendo até medo de voar, né? Outros se sentem mal, né? Antes de entrar no avião já está vomitando. Não é o caso do senhor lá, quando o instrutor pegou o senhor e falou, não, vamos ver se o caboclinho lá de Pardinho é bom mesmo. E o senhor só aqui, sinal positivo. Positivo. Mas tem casos, sim. E tem gente que é persistente, fala, não, eu vou conseguir, mas aí o senhor insiste em dizer, não, é melhor você procurar outra coisa a fazer. Existe, já passou aqui pela escola do senhor? E olha, vamos fazer outra coisa, dá um direcionamento para que não seja piloto, porque amanhã depois pode ter responsabilidades maiores aí. Existe essa pessoa também? Existe, tranquilo. E como é que vocês lidam com um momento como esse? Então, como eu estava explicando aí, quando eu dei instrução no Aeroclube de São Paulo, lá a gente tinha muitos alunos por turma, né? Geralmente era turma de 70 a 80 alunos. Então, dessa turma toda, que lá o pessoal fazia primeiro uma parte do curso, uma parte teórica para aprender as coisas, as informações assim, digamos, que ele iria usar na instrução, né? Então, quando acontece isso, a gente chega para o aluno, né? Quando a gente vê que ele não tem aptidão, a gente fala para o aluno, se você não quiser gastar mais dinheiro, né? Você pode desistir, porque você não vai ter condição de voar um avião sozinho. E a turma aceita numa boa, pega, vai embora. Lá nunca teve revolta de ninguém. Não teve. Que interessante, né? Porque está arriscando a própria vida, não é só a vida de outros, né? A própria vida, a pessoa acaba entendendo. Acaba entendendo, porque vamos supor, quando você começa um curso, né, para tirar o seu primeiro brevet, que é o brevet de piloto privado, então se o aluno taxar o avião no solo, né? Geralmente ele faz essa, né? Você poder ver logo na frente, né? E tem aluno
que não consegue nem fazer isso, entendeu? Se der tudo certinho, você der, às vezes uma rajadinha, pega a cauda do vento, vem de repente ele já se banana. E normalmente um bom aluno, ele consegue voar sozinho em média com umas 12 horas mais ou menos. O senhor está brincando? Tem 12 horas só já consegue voar? Tem aluno que faz 30 horas, 40 não consegue solar. Eu imaginei que fosse um curso assim muito, mas muito longo. Não, é relativamente rápido, né? E existe muita diferença, é claro que existe, né? Um avião como esse, por esses aviões aí, esses táxis aéreos que a gente, esses grandes Boeing, aí já precisa de passar pela aula de vocês primeiro, ou já pode entrar numa aula de Boeing já para aprender. Como é que isso funciona? Normalmente, como eu disse, para você tirar o piloto privado, em torno de 40 horas, né? Às vezes bom um pouquinho mais, mas em torno, pela exigência, seriam 40 horas. Para você tirar o brevet de piloto comercial, que é o piloto... Tem que passar por essas fases, Tem que passar. É obrigatório. Aí você tem que voar mais 110 horas para completar. Não existe aquele que foi já direto não. pilotando um jato. Tem que pilotar um avião como esse, pequeno. Você tem que... Ser amador, depois primeiro profissional. tirar a sua habilitação técnica, que é de piloto comercial. Certo. E para você tirar isso aí, você tem que ter pelo menos 150 horas. Certo? Depois, para você entrar num táxi aéreo todo, você já está qualificado, você já tem o piloto comercial, né? Então você completa as suas horas voando ou um táxi aéreo, ou um avião de um proprietário aí que tenha qualquer avião, né? Para você fazer a sua experiência voando aquela aeronave. O senhor já ouviu falar naquela aviadora, foi a segunda do Brasil em fazer um voo pelo território brasileiro, a Anésia Pinheiro Machado, que inclusive deve ser neta de Capitão José Gomes Pinheiro, nascido em Itapetininga, que ainda tem uma estátua lá. Agora, em 2022, vai fazer 100 anos. Nesse ano aqui de 2022, faz 100 anos aí da sua história, e pilotou a segunda mulher brasileira a pilotar de São Paulo ao Rio de Janeiro, em comemoração ao centenário da independência. O senhor já ouviu falar nessa piloto ou pilota de avião? Qual é o correto? Eu acredito que as duas formas são corretas, né? Normalmente a pessoa fala a pilota, dificilmente usa a piloto, né? Mas a gente já vê, como é correto, que eu acredito que seja correto, mas nunca li nada a respeito. Então a Anésia Pinheiro Machado realmente é uma figura bastante importante, foi uma figura bastante importante no cenário aeronáutico, né? Porque há 100 anos atrás a aviação era ainda um mito, né? Um mito realmente para todo mundo, entendeu? Se pensar em avião, já pensava em morrer, entendeu? Exatamente. Mas ela realmente foi uma pioneira. Na época, a aviação era realmente uma coisa, assim, vamos chamar assim, misteriosa ainda, vamos chamar, né? Para muitas pessoas, né? Falar em avião era sinônimo de medo, sinônimo de acidente, né? Eu tenho medo até hoje de avião. Agora o senhor me tranquilizou, viu? Pode pegar medo que é seguro, né? Que o senhor fala. E segundo o Moacir Bernardo, a Anésia Pinheiro Machado, ela é nascida em Itaí, aqui no interior de São Paulo, próximo a Avaré, em uma fazenda. O
senhor sabe disso daí? Sabe onde ela foi? Porque lá tá, na estátua que tem em Itapetininga, dá como ela foi nascida. Não, eu fiz pesquisa. Né? Então o Moacir, segundo ele, fez pesquisas, ele está falando que ela é de Itaí. Então a cidade de Itaí se sente orgulhosa com o tamanho feito dessa aviadora aí, né? Inclusive ela morreu com 94 anos, nasceu em 1904 e faleceu em 1999, hein? Longeva mulher. Não tenha dúvida, a gente tem que realmente reconhecer esse feito aí como sendo pioneiro, né, para a época, né, quando eu falava em ser piloto, geralmente era coisa quase que exclusividade dos homens, né? E tem aí a Nésia Pinheiro Machado, né, que foi um exemplo, teve a Ada Rogato, que foi outro exemplo também de uma pessoa que pela época assim, né, desbravou muitas rotas aí que o pessoal não tinha feito ainda, entendeu? Né? Seu Justiniano Tieg Filho, a gente veio aqui para fazer essa matéria, como havia dito ao senhor, muitas pessoas pediram para que a gente estivesse aqui. A gente está realizando um sonho nosso. Obrigado, eu me sinto feliz também. Apenas para a gente terminar essa matéria, eu gostaria que o senhor falasse o seguinte: talvez a gente não tenha feito alguma pergunta que o senhor gostaria que a gente fizesse. Como a gente não tem conhecimento da área, a gente vai conversando e vai indagando. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de comentar? Uma pergunta que a gente deveria ter feito e não fez? Bem, eu acho que a entrevista foi completa, né? A gente tratou dos assuntos principais, né? E se houve algum lapso aí, algum esquecimento também de minha parte, né? Quem sabe na próxima entrevista a gente completa, descobre mais coisa, né? É isso aí, muito obrigado, a gente agradece imensamente esse bate-papo que tivemos com o senhor e desejamos ao senhor muitos anos de vida, que o senhor continue aí dando exemplo para muitos e muitos jovens. Não, realmente, a aviação é uma profissão empolgante. É uma profissão que todo mundo que começa ou entra nela dificilmente sai, porque fica apaixonado por ela, certo? Então, é uma profissão, na minha opinião, muito bonita. É uma profissão que dá para você aquela satisfação de você continuar vivendo alegre, né? Feliz de ter nascido, feliz pelo trabalho que está fazendo, né? Então, eu aconselho, né, todo jovem aí, tanto homem como mulher, que tiver algum saborzinho assim pela aviação, que não tenha dúvida, né? Pode entrar, né, se dedicar, que você vai continuar sendo feliz pro resto da tua vida. Muito obrigado. Oba, eu que agradeço. Memórias Botucatu agradece essa belíssima entrevista. Até a próxima. Até a próxima. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.